Fala pessoal da Fundação Lia Maria Aguiar, Núcleo de Teatro Musical. Hoje estou aqui para fazer um pouquinho de uma aula de mobilidade. O que seria uma aula de mobilidade? É uma aula que a gente vai entender o nosso corpo, como ele funciona e que movimentos que a gente precisa fazer para alongar e aquecer as nossas musculaturas, passar pelos nossos tendões, para a gente evitar de ter lesões, para a gente poder se preparar para uma aula. Então, antes de qualquer aula, façam uma verificação de todo o seu corpo, faz um scanner de todo o seu corpo, o que você precisa soltar, o que você precisa aquecer e alongar para evitar se machucar e para você poder fazer uma aula bem preparada, ok? E a gente vai começar por uma parte muito importante do nosso corpo, que é a coluna, ok? Então a gente começa com ela aqui, ó, na região da cervical, depois essa região mais do meio é a região torácica ou dorsal. Essa região aqui de baixo é a nossa lombar. E por último, aqui embaixo nós temos a região do cóccix, que é também uma região da coluna que é muito importante da gente proteger em qualquer atividade física que nós formos fazer. A coluna, ela é o centro do nosso corpo, é ela que segura todo o nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ela para não machucar, ok? A gente começa lá em cima, girando o pescoço para um lado e para o outro, para que a gente evite também aqueles puxões que dão durante um exercício. Depois, a gente pode girar dois para um lado, dois para o outro, por exemplo, para que a gente pegue a região da torácica, da dorsal, e a gente prepare essa musculatura e esses ossos, esses encaixes de ossos, para numa atividade física. Depois a gente pode chegar na região da lombar e do cóccix, tanto fazendo antroversão quanto retroversão, para deixar essa coluna toda preparada para fazer uma atividade física. Depois a gente vai para a região dos ombros, e aí a gente tem aqui a região escapular, que é essa parte mais de cima, a região do deltoide, que ele pode ser frontal, medial ou posterior, e o anterior também. E aí a gente pode fazer vários exercícios aqui. A gente pode começar com esse, que já ajuda a trabalhar a musculatura interna. A gente pode fazer a rotação dos braços para frente, para trás, e se possível também, ó, marca lá em cima, separa os dois e aí você roda um para frente e o outro para trás. Beleza? A gente pode trabalhar aqui, ó, só subir, alongar, voltar, chegar até o limite, subir e chegar até o limite, para a gente já começar a passar para a região das costelas. É interessante a gente jogar ela para frente, para o lado, para trás, para o lado, para frente e voltar nessa movimentação, para a gente começar a alongar essa região que às vezes fica muito travada durante o dia a dia, beleza? Depois disso, a gente pode trabalhar mais especificamente só os cotovelos, aqui para dentro e para fora, e os punhos. Os punhos são interessantes a gente pensar todos os posicionamentos, todos os sentidos que ele pode se movimentar, tanto para um lado, para frente, para trás, empurrando para baixo, empurrando para cima, e aí a gente aproveita para segurar em todas essas posições que a gente descobriu que o nosso punho pode ser trabalhado, ok? Beleza? Também a parte interna das mãos para fortalecimento, que a gente não precisa muito durante várias atividades físicas. E agora a gente vai para a parte de baixo do nosso corpo, que é muito importante nas aulas de dança. Agora vocês não vão ver mais a minha parte superior. E a gente precisa trabalhar tudo isso aqui, começando pelo quadril. Então, tanto rotacionar ele para um lado para o outro, e também fazer uma rotação grande, empurrando esses ossinhos lá para frente, para um lado e para o outro. Aí a gente faz aquela antroversão e retroversão do quadril, para soltar nossas musculaturas internas. E aí a gente começa, gira a perna para um lado e para o outro, para começar a soltar esses músculos que puxam a perna, que fazem com que ela suba aqui. Começa a lançar a perna para pegar também a parte de trás. Não esquece de fazer o outro lado, para um lado, para o outro. Lança a perna, dá para alongar lá na frente, para a gente abrir o quadril, abrir a virilha, preparar a musculatura que puxa a perna, para a gente poder fazer uma aula bem legal, preparado. Vamos para joelho, gira para um lado e para o outro, tanto um quanto o outro, e dobra, estica, puxa esse joelho para cima, puxa o outro joelho para cima,
puxa a perna para trás, junta os joelhos, mantém o equilíbrio do corpo, tanto numa perna quanto na outra. E aí a gente já vai lá para os tornozelos, que a gente pode fazer tanto o movimento de rotação, aqui, quanto o movimento lateral, quanto movimentação frontal, principalmente quando a gente vai fazer as aulas de sapateado, ok? Então a gente conseguiu fazer uma análise em scan de todo o corpo e a gente consegue preparar o corpo para uma atividade física, certo? E quando a gente termina uma aula, é sempre importante a gente alongar também, porque a gente relaxa os músculos, a gente libera as tensões desses músculos, as tensões que eles tiveram durante uma aula, durante um exercício físico, e a gente deixa o nosso corpo tranquilo para as outras atividades que nós formos fazer no dia. Vou fazer uma sequência de chão aqui para a gente poder relaxar esse nosso corpo. Então é importante a gente voltar, por exemplo, com uma borboletinha, sobe, respira, solta o ar, desce lá na frente, relaxa, deixa esticar toda a coluna, desenrola, abre perna, vai de um lado, relaxa o corpo de um lado, relaxa o corpo do outro, pode dobrar uma aqui, vira joelho para baixo, puxa essa perna para você, deixa dar uma relaxada, volta, faz a mesma coisa com o outro lado, deita, espreguiça o corpo no chão, dobra as pernas, joga as pernas para um lado, o rosto para o outro, deixa fazer uma torção da coluna e relaxa o seu corpo nessa posição. Mesma coisa para o outro lado, volta, vem para uma posição, por exemplo, uma posição de cócoras, alonga, mas da mesma forma relaxando todo o corpo, solta o corpo no chão, solta o peso da cabeça, solta o peso dos braços, dá uma leve dobradinha no joelho e vai desenrolando aos poucos, sendo que a cabeça é a última a chegar. E aí a gente consegue soltar um pouco esse corpo que fez um exercício, que está às vezes meio tensionado, e a gente consegue deixar ele preparado para as outras coisas que nós formos fazer durante o dia. Solta os braços, chacoalha a perna e deixa o seu corpo mais solto, mais leve, oxigenado, respira bem e a gente vai ter aí um rendimento bem melhor, porque a gente conseguiu soltar a nossa musculatura no final de aula, beleza? Até um próximo momento, a gente se encontra por aí. Valeu!